O RMS Titanic afundou há mais de um século, mas a versão de James Cameron de 1997 continua a cativar o público em todo o mundo. Além do romance arrebatador de Jack e Rose, esconde-se um tesouro de segredos fascinantes dos bastidores que talvez você nem conheça. Do orçamento que quase afundou a produção ao incidente de intoxicação alimentar, que parecia estranho demais para ser verdade, Titanic guarda mistérios tão profundos quanto o próprio oceano. Prepare-se para descobrir 20 fatos curiosos que você provavelmente nunca soube sobre o filme que foi um sucesso de bilheteria. Matthew McConaughey quase foi Jack. Quando as pessoas pensam em Titanic, quase imediatamente imaginam Leonardo DiCaprio como Jack Dawson. Seu charme juvenil e a inegável química com a rosa de Kate Winslet foram a base para o enorme sucesso do filme. No entanto, é fascinante saber que Matthew McConaughey foi seriamente considerado para o papel e até mesmo fez um teste. Em meados da década de 1990, McConaughey era uma estrela em ascensão. Ele era conhecido por sua presença carismática em filmes como Tempo de Matar. Sua audição para o papel de Jack impressionou os diretores de elenco e os produtores. Kate Winslet admitiu posteriormente em entrevistas que havia feito testes com McConaughey e que até o preferia para o papel. Ela achou que eles tinham uma ótima química e ficou animada com a possibilidade de ele ser escalado como seu par romântico na tela. Apesar da ótima audição de McConaughey e do apoio de Kate, o diretor James Cameron tinha uma visão específica para Jack Dawson. Ele queria alguém que pudesse interpretar de forma realista um artista sem dinheiro com uma alma romântica. Cameron acabou escolhendo Leonardo DiCaprio. A química entre Leonardo DiCaprio e Kate era eletrizante, e a conexão entre eles em cena elevou Titanic a uma história de amor cinematográfica. É difícil imaginar outro ator interpretando as falas de Jack. A versão de McConaughey para o papel de Jack poderia ter resultado em um filme muito diferente. O local da réplica do Titanic de James Cameron. A presença da imprensa internacional e o fato de o evento ter acontecido aqui, acredito, tiveram um grande impacto, pois quando James Cameron começou a criar o Titanic, ele enfrentou um pequeno problema. Como recriar autenticamente o desastre marítimo mais famoso do mundo sem acesso ao navio original, que repousa a 3 quilômetros de profundidade no Atlântico? Ele foi obrigado a construir uma réplica muito fiel do navio original. A réplica gigantesca foi construída no Fox Baja Studios, no México. Ela mede aproximadamente 236 metros de comprimento, quase igualando os 269 metros do Titanic original. Essa reconstrução meticulosa capturou a grandiosidade do navio em detalhes. A réplica possui até mesmo vários convéses, interiores luxuosamente decorados e elementos funcionais, como a grande escadaria. A obsessão de Cameron pela autenticidade norteou todos os aspectos da construção. O exterior da réplica apresentava as mesmas 4 chaminés imponentes, os mesmos corrimãos e o perfil característico que tornavam o Titanic original imediatamente reconhecível. Esses espaços interiores foram recriados utilizando plantas históricas, fotografias e relatos de sobreviventes. O salão de jantar de primeira classe, o Palm Court e as cabines de passageiros foram todos construídos para reproduzir com exatidão suas contrapartes de 1912. Os desafios de engenharia foram enormes. A réplica precisava ser visualmente precisa e estruturalmente sólida o suficiente para suportar equipamentos de filmagem sofisticados e grandes equipes. A construção foi significativa porque permitiu que os atores realmente habitassem os espaços que seus personagens teriam ocupado, conferindo peso emocional às suas performances. Kate Winslet e Leonardo DiCaprio poderiam percorrer os mesmos corredores, subir as mesmas escadas e vivenciar os mesmos relacionamentos que os passageiros reais do Titanic teriam conhecido, quebrando o gelo. Uma das cenas mais famosas e íntimas da história do cinema é a cena do desenho em Titanic, na qual Kate, então com 21 anos, aparece nua diante de um colega de elenco que acabara de conhecer. A cena deveria ser extremamente constrangedora, mas, em vez de deixar que isso acontecesse,
Kate quebrou o gelo com um pequeno sorriso logo no primeiro encontro. A decisão de Kate mostra o quão difícil é para a maioria dos atores. A cena do desenho não foi filmada depois, quando os atores já tinham tido tempo para criar entrosamento. Foi uma das primeiras cenas a serem gravadas. Seu gesto descontraído ajudou a dissipar qualquer tensão e provavelmente contribuiu para a naturalidade e intimidade que o público ainda elogia hoje em dia. Isso indica o tipo de relacionamento que Kate e Leonard desenvolveriam. Eles se tornaram amigos íntimos durante as filmagens e o vínculo entre eles durou décadas. O conforto e a confiança que construíram contribuíram para que o romance deles na tela se tornasse um dos mais convincentes da história do cinema. O acadêmico Slav Keldysh explorou o exterior do navio e o fotografou. Bem, um dos meus objetivos ao fazer o filme era essencialmente levar o público em uma máquina do tempo e colocá-lo no convés do Titan. Quando James Cameron planejou criar o filme mais autêntico possível sobre o Titanic, ele decidiu borrar as fronteiras entre ficção e realidade de maneiras que poucas produções de Hollywood tentaram. Em vez de construir grandes cenários de estúdio para representar as cenas do navio de pesquisa moderno, Cameron optou por filmar a bordo do próprio Mstislav Keldysh, um navio acadêmico que havia sido usado em expedições reais ao Titanic. Isso demonstrou o compromisso de Cameron em criar uma obra-prima autêntica. O Mstislav Keldysh foi um lendário navio de pesquisa russo que desempenhou um papel crucial na exploração das profundezas do oceano desde seu lançamento em 1980. O navio recebeu o nome do matemático soviético e pioneiro do programa espacial Mstislav Keldysh e foi projetado especificamente para a pesquisa oceânica. Ele é equipado com tecnologia avançada para missões em águas profundas. Ao filmar a bordo do Keldysh Real, Cameron pôde replicar sua visão em um estúdio. A decisão também permitiu que Cameron integrasse imagens reais das expedições do Titanic à sua narrativa ficcional. As sequências iniciais, que mostram os destroços reais do Titanic no fundo do oceano, foram filmadas durante mergulhos de pesquisa com Cameron, que desceu ao local do naufrágio diversas vezes. Essas imagens reais, combinadas com o cenário do Keldysh, criaram uma qualidade quase documental que também contribuiu para elevar a trama do filme, recriando a cena do naufrágio do Titanic. Uma cena de arrepiar os cabelos em Titanic são os momentos finais do navio, quando ele se parte em dois e começa a afundar no fundo do oceano. Essa cena dramática levou 5 meses para ser concluída. Para Cameron, ou estava perfeita ou não estava feita. Ele se dedicava às cenas históricas do filme e tentava torná-las o mais pessoais possível. A equipe de produção construiu uma réplica gigantesca do navio em um cenário especial em Baja Califórnia, no México, para dar vida ao naufrágio do Titanic. Não se tratava de uma miniatura ou truque de computação gráfica. Longe disso. Os cineastas construíram uma seção quase em tamanho real do Titanic e a montaram em uma gigantesca plataforma hidráulica. A estrutura em questão podia ser inclinada em até 90 graus. Isso permitiu que a réplica reproduzisse a lenta ascensão do navio ao ar antes de se partir. O projeto permitiu que atores e dublês se equilibrassem e caíssem enquanto o ângulo do navio criava uma falsa cena de perigo. Uma história realmente comovente. Música. A imagem de um casal de idosos deitados juntos na cama enquanto o navio afunda ao seu redor. A água invade a primeira sala de aula enquanto a banda toca Nearer, My God, to Thee. Essa imagem foi uma das mais impactantes do filme. Transmitiu tantas emoções em apenas alguns segundos. A cena mostrou amor, aceitação e luto. Foi uma cena muito intensa. Por mais emocionante que tenha sido para todos, a história não nasceu da imaginação. Ela foi inspirada na história real de Isidore e Ida Strauss. Ambos estiveram no Titanic, e a devoção que demonstraram um pelo outro em seus momentos finais comoveu muitas pessoas. Isidore era um proeminente empresário germano-americano de 67 anos e coproprietário da loja de departamentos Macy's. Ida tinha 63 anos e era uma esposa amorosa. O casal estava viajando pela Europa durante o inverno de 1911 e 1912.
Inicialmente, planejavam embarcar em outro navio, mas uma greve de carvão na Inglaterra fez com que o carvão do navio em que estavam fosse desviado para o Titanic. Quando o desastre aconteceu na noite de 14 de abril, eles se viram diante de uma escolha impossível. Enquanto mulheres e crianças eram embarcadas em botes salva-vidas, Ida teve a oportunidade de embarcar em segurança. No entanto, ela se recusou a deixar o lado do marido, dizendo, segundo relatos, que não se separaria dele depois de tantos anos de casamento. Esse ato de amor inspirou o filme de Cameron, que incluiu os personagens do casal no caos da trama. Embora o filme mostre o casal morrendo pacificamente na cama, a realidade provavelmente é diferente. Testemunhas relataram ter visto o casal no convés, com Ida saindo de um bote salva-vidas para ficar com Isidore. Alguns afirmaram que o momento foi filmado para o filme, mas posteriormente foi deletado. As circunstâncias exatas de seus momentos finais permanecem incertas, mas o amor que sentiam um pelo outro transparecia, pois queriam enfrentar a morte juntos, em vez de separados. A cena em que Billy Zane vira a mesa, em Titanic. Como em todos os grandes filmes, inúmeros elementos contribuem para a intensidade emocional e o realismo da obra. Um momento marcante que demonstra emoção pura ocorre durante uma cena de café da manhã entre Cal Hockley, interpretado por Billy Zane, Rose e sua mãe, Ruth. Num acesso repentino de fúria, Cal virou violentamente uma mesa, assustando as duas mulheres. Muitos espectadores não percebem que esse gesto dramático não estava no roteiro. Foi totalmente improvisado. A interpretação de Billy Zane como Cal, o noivo arrogante e controlador de Rose, é uma aula magistral de vilão. Mesmo assim, sua atuação por pouco não se tornou uma grande piada, principalmente por causa das diferentes nuances emocionais que ele trouxe para o papel. A cena em que ele vira a mesa é um exemplo disso. Em vez de se basear apenas no roteiro para expressar a raiva e a frustração de Cal, Zane canalizou essa fúria em uma explosão física. O choque no rosto de Kate não foi atuação. Foi real. Eles não faziam ideia de que ele faria aquilo. As reações genuínas deles ajudaram a aumentar a tensão da cena. As congregações de fãs de DiCaprio. No passado, James Cameron pensou que tinha enganado os rumores de Hollywood para manter seu projeto Titanic em segredo e impedir que outros estúdios acelerassem a produção do filme. Ele decidiu dar um nome falso ao filme. Ninguém sabia que ele estava filmando outra coisa, a menos que fizesse parte da equipe. No entanto, apesar dessas medidas de segurança drásticas, uma força se mostrou impossível de conter. Os fãs de Leonardo DiCaprio pareciam formar um movimento quase religioso. Eles descobriram o local onde ele estava filmando. Como? Nós também nos perguntamos isso. O espetáculo matinal nos estúdios Fox Baja, no México, tornou-se a prova da dedicação dos fãs em uma época em que a internet não existia. E todo o amor que ele recebeu dos fãs foi puramente fruto de sua atuação. Seus fãs dependiam exclusivamente do boca a boca, de revistas de entretenimento e da determinação de encontrar seu ídolo e demonstrar seu apoio. A persistência deles não se comparava à dos fandoms de hoje. O que tornava essa congregação de fãs fascinante era o momento em que aconteceu. Era 1996 e Leonardo ainda estava se consolidando como um grande galã. Seu papel de destaque havia sido o do Romeu, o homem de espírito livre, em Romeu e Julieta. Ele não era uma das figuras mais importantes no set. Ainda não havia alcançado um nível de popularidade imaculado. Os fãs o adoravam por sua aparência e ele ainda não havia alcançado a fama estratosférica que Titanic lhe traria. Mesmo assim, sua base de fãs já demonstrava a devoção normalmente reservada a superestrelas consagradas. Os fãs reunidos nos portões do estúdio testemunharam ou pressentiram um momento essencial no cinema, que mudou a trajetória do cinema e da história. A cena em frente aos estúdios Fox Baja também mostrou os desafios de filmar um grande filme em uma era de intensa cultura de fãs. Os estúdios podiam controlar os comunicados de imprensa e os anúncios oficiais, mas não podiam controlar as redes de fãs devotos que compartilhavam informações por meio de fã-clubes e redes internacionais de correspondência. A névoa de respiração gerada por computador em Titanic.
O filme Titanic, de James Cameron, é amplamente elogiado por seus efeitos visuais inovadores e atenção meticulosa aos detalhes. Um dos fatos interessantes sobre a produção do filme é a decisão de usar computação gráfica para simular a névoa gelada da respiração dos personagens no Atlântico congelante. Em particular, o vapor visível que escapava de seus lábios durante as cenas comoventes do naufrágio, especialmente quando Jack e Rose se agarravam a uma porta flutuante no oceano gelado. Esse vapor visível da respiração deles foi inteiramente gerado por computador. Esse pequeno, porém importante detalhe é uma das muitas razões pelas quais James Cameron é um dos maiores em sua área. À primeira vista, capturar a névoa da respiração de forma realista seria simplesmente filmar em condições de frio. Afinal, os humanos exalam naturalmente vapor visível ao respirar em temperaturas congelantes. No entanto, obter uma névoa de respiração consistente e controlável em frente às câmeras é muito mais complexo do que parece. Variações na temperatura do ar, iluminação, ângulos de câmera e a imprevisibilidade dos padrões respiratórios dos atores tornam extremamente difícil capturar uma exalação visível que pareça natural e cinematográfica ao mesmo tempo. Os atores não estavam flutuando no Atlântico Norte gelado, mas sim em grandes tanques de água em estúdios de gravação, e a temperatura não era baixa o suficiente para produzir a névoa característica da respiração. Para resolver esse problema, a equipe de efeitos visuais utilizou computação gráfica para criar o fundo visível digitalmente na pós-produção. Cada respiração foi cuidadosamente rastreada e animada para combinar com os movimentos da boca e o tom emocional do ator. O resultado foi tão perfeito que poucos espectadores perceberam que a respiração era artificial. Este é um exemplo do que os cinéfilos chamariam de efeitos especiais invisíveis. No entanto, Cameron alcançou o que nenhum outro cineasta jamais havia feito em 2010. Ele se superou com Avatar. Conquistou o primeiro e o segundo lugar nas bilheterias de todos os tempos. Isso não foi pouca coisa. Foi resultado de sua genialidade como diretor, com um olhar perfeccionista. Titanic mudou tudo. Revolucionou a produção cinematográfica, introduzindo o uso inovador de efeitos digitais, cenários reais gigantescos e atenção aos detalhes históricos. O sucesso do filme se baseou na combinação, por Cameron, de uma história envolvente com tecnologia à frente de seu tempo. O intervalo de 13 anos entre Titanic e Avatar não foi acidental. Cameron passou mais de uma década desenvolvendo novos sistemas de câmeras tridimensionais, tecnologia de captura de movimento e técnicas de construção de mundos digitais especificamente para Avatar. Enquanto outros diretores poderiam ter se apressado em lucrar mais com o sucesso, Cameron esperou até que a tecnologia correspondesse à sua visão para o próximo projeto. Suas tendências perfeccionistas lhe foram muito úteis e o tornaram bastante diferente. Essa paciência e perfeccionismo refletem sua abordagem em Titanic, onde ele insistiu na precisão e em cenas perfeitas. Titanic pode ter tido sucesso como um romance trágico, mas Avatar superou Titanic em dois aspectos. Sua tecnologia era mais avançada e o enredo tinha mais profundidade. Embora o filme seja lembrado por seu romance e inovação, poucas pessoas sabem que o mistério da vida não revelada se passa no set de filmagem. O incidente ocorreu durante uma filmagem noturna na Nova Escócia. Este foi o local usado para recriar as cenas no oceano. O elenco e a equipe foram servidos com sopa de lagosta pela equipe de catering do local. Logo após a refeição, as pessoas começaram a se sentir estranhas. Em poucos minutos, os sintomas se intensificaram. Membros da equipe relataram desorientação, confusão, paranoia e alucinações visuais. Alguns riam incontrolavelmente, outros choravam ou corriam em pânico pelo set de filmagem. Mais de 80 pessoas foram hospitalizadas, incluindo o próprio diretor, James Cameron. Exames médicos revelaram que o ensopado havia sido adulterado com fencina PCP. Essa é uma poderosa droga dissociativa alucinógena, também conhecida como pó de anjo. Os efeitos foram tão extremos que Cameron suspeitou imediatamente de crime.
Segundo relatos, ele chegou a enfiar uma caneta no braço para provocar o vômito. A princípio, a equipe do hospital suspeitou de intoxicação alimentar, mas o exame toxicológico confirmou a presença de PCP. Apesar das investigações policiais, o autor do crime nunca foi identificado. A empresa de catering havia preparado o ensopado, mas ninguém foi preso ou responsabilizado. O envenenamento por CP atrasou a produção, mas não inviabilizou o filme. James Cameron não permitiu que esse incidente o distraísse da criação de uma obra-prima. Jovem, Leonardo tinha apenas 21 anos e Kate, 20, quando as filmagens começaram em 1995. Isso os tornou alguns dos atores mais jovens a protagonizar uma produção de tamanha magnitude. Essa escolha de elenco foi uma das melhores da história do cinema. Ambos incorporaram seus papéis com maestria. Havia uma vulnerabilidade autêntica e uma emoção crua em suas atuações que atores mais velhos talvez tivessem dificuldade em capturar. Suas idades combinavam perfeitamente com a inocência e a paixão de Jack e Rose. Eram duas almas jovens em um navio, mas em dois mundos diferentes, encontrando o amor contra todas as probabilidades. A intensa química entre eles pode ser atribuída, em grande parte, ao fato de estarem experimentando muitas das emoções que seus personagens sentiram pela primeira vez. As famosas cenas do "estou voando" e do carro em chamas combinaram perfeitamente com a energia juvenil dos atores. Esses momentos pareceram reais e ousados. Por mais clichê que soe, foram feitos sob medida para seus personagens. Ninguém conseguia imaginar nenhum dos dois em outro papel. Do ponto de vista do marketing, escalar protagonistas tão jovens representou uma mudança significativa em relação ao padrão. Tradicionalmente, Hollywood dependia de estrelas consagradas para sustentar produções de grande orçamento. Cameron apostou na juventude deles, e a aposta deu muito certo. Leonardo e Kate se tornaram sensações globais da noite para o dia. Seus rostos estamparam capas de revistas no mundo todo. Carregar uma produção de $200 milhões em uma idade tão jovem foi uma tarefa árdua. Ambos os atores falaram sobre os desafios de filmar em condições adversas, incluindo tanques de água congelantes e cenas fisicamente exigentes. Mau hálito na tela grande. Um dos muitos motivos para o sucesso do filme foram as cenas íntimas entre Jack e Rose. A inesquecível cena do beijo, a sequência sensual no carro e o momento do desenho nu são frequentemente citados como alguns dos mais românticos da história do cinema. No entanto, nos bastidores, nem tudo era tão perfeito. Segundo vários relatos dos bastidores, Kate Winslet frequentemente tinha que lidar com o mau hálito de Leo durante as muitas cenas íntimas. Conhecido por seu jeito brincalhão e às vezes travesso, Leonardo gostava de petiscar alimentos como alho e atum. Essa não era a escolha certa quando um beijo estava planejado para acontecer minutos depois. Kate não se importava com as travessuras dele e o repreendia como qualquer profissional faria. Ela mencionou em entrevistas que o hálito de Leo era ocasionalmente difícil de ignorar durante as filmagens. Para combater esse problema, a equipe mantinha balas de goma e pastilhas de menta à mão para garantir que ambos os atores estivessem sempre prontos para se beijarem. Apesar de todos os movimentos de câmera em câmera lenta, trilhas sonoras orquestrais e tomadas perfeitas, dois atores ainda passam horas em contato próximo, muitas vezes repetindo a mesma cena dezenas de vezes sob luzes fortes e pressão intensa. Enquanto o filme batia recordes de bilheteria, também era apenas um local de trabalho, onde balas tic-tac mantinham o romance vivo. A mão invisível de James Cameron em Titanic. A cena em que Rose pede a Jack para desenhá-la como uma de suas garotas francesas, e ela tira a roupa é uma das cenas mais delicadas e vulneráveis do filme. Ambos os personagens são levados a se adaptar a esse novo nível de abertura. E Jack processa essas emoções em sua arte. Mas por trás desse gesto romântico, esconde-se um segredo surpreendente. A mão que guia graciosamente o carvão sobre o papel não pertence a Leonardo DiCaprio, mas sim ao próprio diretor do filme, James Cameron. Inacreditável, não é?
Isso revela por que Cameron presta tanta atenção aos detalhes. O olhar de um artista vê tudo. A cena do desenho não precisava de um amador. Era necessário um artista experiente que pudesse fazer traços delicados e precisos no papel. Em vez de depender das habilidades de desenho inexistentes de Léo, ele se sacrificou pela equipe. Antes de conquistar Hollywood, Cameron trabalhou como caminhoneiro e zelador enquanto desenvolvia seus talentos artísticos, incluindo desenho e pintura. A escolha de desenhar Rose demonstrou a abordagem colaborativa de Cameron na produção cinematográfica. Ele não técnicas de água colorida nas cenas do naufrágio do Titanic. Foi a construção de todo o equipamento para filmar e iluminar o cenário que adicionou uma camada extra que não tínhamos previsto, além da iluminação típica de Hollywood. Entre os muitos truques cinematográficos usados para dar vida ao infame naufrágio dos navios, uma das técnicas mais incomuns e menos conhecidas envolveu a manipulação da aparência da água. Em vez de depender exclusivamente de grandes tanques de água ou piscinas profundas, os cineastas usaram efeitos de iluminação e água colorida para criar a ilusão de um oceano profundo e frio. Durante as cenas do naufrágio no filme, a produção enfrentou um pesadelo logístico. Simular um naufrágio gigantesco com atores, adereços e centenas de litros de água parecia impossível. Mas eles já tinham chegado tão longe. Embora algumas cenas tenham sido filmadas em tanques enormes, nem sempre havia recursos para tornar a água fisicamente profunda. Fazer isso repetidamente teria sido perigoso para o elenco e a equipe, além de caro de manter. Para resolver esse problema, a equipe recorreu a um truque visual. Eles alteraram a cor e a iluminação da água para que parecesse muito mais profunda do que realmente era, usando corantes e iluminação controlada. Os cineastas ajustaram a tonalidade e a saturação da água diretamente na câmera. Sincronia perfeita. As cenas do filme foram programadas para durar 2 horas e 40 minutos. Exatamente o tempo que o navio original RMS Titanic levou para afundar nas profundezas do Atlântico Norte. Essa coincidência temporal deu a impressão de haver alguma conexão sobrenatural entre os dois eventos. Se essa coincidência de datas foi intencional ou for mera casualidade, permanece um debate entre estudiosos e fãs de cinema. É provável que Cameron tenha orquestrado essa coincidência temporal, sabendo o quão meticuloso ele pode ser. A dedicação do diretor em recriar a experiência do Titanic ia muito além da estética superficial. Ele sabia o quão bem queria que o filme ficasse. Ele realizou vários mergulhos em águas profundas no naufrágio e incorporou imagens subaquáticas reais nas cenas de abertura do filme. Para ser justo, o timing foi provavelmente obra de Cameron. Conforme o público assistia ao romance de Jack e Rose se desenrolar, inconscientemente experimentava a mesma passagem de tempo que os passageiros e a tripulação reais sofreram durante aquelas últimas horas aterrorizantes. O elemento de tempo real adiciona peso psicológico a cada cena. Houve um momento em que as tensões no navio excederam a resistência do material, e era exatamente nessa situação que ele deveria agir. A essa altura, você já sabe o quão obsessivo e perfeccionista Cameron parece ser. Nada do que ele faz agora deveria surpreendê-lo, pois Cameron supostamente incentivava sua equipe do submersível a urinar em potes, em vez de interromper a missão para usar o banheiro. Os mergulhos em águas profundas foram realizados em submersíveis russos chamados MRS. Essas máquinas desceram a mais de 3.600 metros para alcançar o local de repouso final do Titanic. Essas missões eram caras, fisicamente exigentes e extremamente sensíveis ao tempo. Cada descida levava horas, e o espaço dentro dos submersíveis era limitado. Dadas essas restrições, até mesmo algo tão básico quanto usar o banheiro poderia desperdiçar um tempo precioso ou comprometer o sucesso da missão. Em vez de arriscar atrasos ou distrações, Cameron impôs o que alguns chamaram de regra do pote. Esperava-se que os membros da tripulação urinassem em potes caso sentissem necessidade. Era uma situação sem saída. De qualquer forma, não se podia culpar Cameron.
Os submersíveis tinham suprimentos de energia limitados e curtos períodos para capturar imagens utilizáveis. O filme Titanic, de James Cameron, custou mais do que o navio real. Ironicamente, o custo de produção de Titanic foi maior do que o custo de construção do verdadeiro RMS Titanic. Enquanto o navio real teve um custo de construção de cerca de 7,5 milhões de dólares americanos na época, o equivalente a aproximadamente 180 milhões de dólares americanos hoje, ajustado pela inflação, o orçamento do filme disparou para impressionantes 200 milhões de dólares americanos. O Titanic real era uma maravilha da engenharia. O navio contava com acomodações luxuosas, academia, piscina e sistemas de segurança de última geração. Sua construção exigiu milhares de trabalhadores e vários anos de trabalho. Agora, compare isso com o filme Titanic. James Cameron insistiu na precisão histórica, desde o padrão do tapete até a disposição exata da porcelana nas salas de jantar. A construção da réplica do navio custou uma fortuna, refletindo o alto preço da produção cinematográfica moderna. Salários de atores, cenários elaborados, efeitos visuais, trilha sonora e marketing contribuíram para o sucesso. Ironicamente, essa aposta financeira valeu a pena. Titanic se tornou o primeiro filme a ultrapassar a marca de $1 bilhão americanos em bilheteria mundial e, posteriormente, ultrapassou $2 bilhões americanos em relançamentos. O Rei do Mundo improvisado. Algumas falas de filme são tão icônicas que ficam gravadas na memória para o resto da vida. Esse foi o efeito do longo e sonoro "Eu sou o Rei do Mundo", de Jack Dawson. Ele disse isso com uma sensação de liberdade e felicidade contagiante. Parecia que ele era um só com o vento. Essa frase seria citada inúmeras vezes por muita gente. A cena acontece no início do filme, quando Jack está na proa do navio com os braços estendidos. É um momento de pura alegria. Mas, segundo James Cameron, a cena não estava saindo como o esperado durante as filmagens. Frustrado, Cameron pediu a Léo que simplesmente dissesse algo que pudesse capturar a emoção genuína daquele momento. O resultado foi: "Eu sou o Rei do Mundo". Cameron inicialmente ficou inseguro quanto à fala improvisada, mas acabou decidindo mantê-la. Mais tarde, ele admitiu em entrevistas que não fazia ideia de que ela se tornaria tão icônica. O impacto da frase foi além do próprio filme. Ela se tornou um símbolo da ascensão de Léo ao estrelato, quando o filme ganhou diversos prêmios, incluindo melhor filme e melhor diretor.